Estamos aqui mais uma vez no Acesso para o Podcast, trazendo alguma comunicação, alguma informação super relevante que nos ajuda a ser melhores naquilo que nós fazemos e que nos propomos dentro do mercado. Tem aqui comigo o Alexandre Chiacchio, que é um especialista em vendas B2B, e temos aqui nosso parceiro da K-Capital, Vinícius Giglio, que atua na área de investimentos e que trouxe o convidado Alexandre Chiacchio porque ele tem uma preocupação muito grande com os investimentos que são feitos, porque o investimento tem uma base mínima de ponto de partida, que é como é que aquilo que eu vou investir está em campo vendendo, como é que ele está, na realidade, trazendo aquele combustível que faz com que as empresas tenham sucesso nas suas empreitadas. Eu vou começar com o meu amigo Alexandre Chiacchio, né, e pedir para que ele nos coloque aqui quais são os 3 principais desafios que ele encontra nas jornadas que ele faz e executa nas empresas quando vai tratar da questão da estruturação de vendas. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado. Falar um pouquinho aqui do que acontece nas empresas, assim, tem uma variação grande no mercado, né? Então você tem 3 pontos principais que acabam impactando a geração de negócios nas organizações no que tange às vendas B2B. A primeira delas é a forma como os vendedores são contratados. Eu tenho encontrado, e isso não é de hoje, tá? De muitos anos, as organizações acabam negligenciando de maneira recorrente a forma como fazem a contratação dos seus vendedores. O que isso quer dizer? Acabam olhando o time de vendas, eu vou falar um negócio aqui que pode ser um negócio que pode soar mal para algumas pessoas, mas como um time de segunda classe. E, na realidade, são profissionais que terão contato com o mercado. Você imagina o seguinte, o vendedor representa o presidente da organização. Ele representa aquela organização. E ele é o primeiro contato que o mercado vai ter com a sua empresa. Se esse for um profissional mediano, que não estiver preparado, quem é que está sendo despreparado e quem é que é mediano? Presidente. A própria organização. Então, o cuidado no recrutamento e seleção, o rigor no recrutamento e seleção, o rigor no treinamento, a constância no treinamento, é que vão fazer a diferença para que esse profissional, quando chegar na frente de um cliente no mercado, ele possa representar adequadamente a organização. Assim, esse, para mim, é um ponto que as organizações precisam mudar a forma como elas enxergam o time de vendas. Um outro fator que eu entendo que seja um fator assim, que acaba cometendo também a grande maioria são os processos comerciais. Então, aqui, em relação a processos comerciais, eu falo desde a identificação de quais são os segmentos, quais são os fatores críticos de sucesso, quais são as organizações, como é que eu abordo essas empresas, até as medições. Como é que eu vou medir o desempenho desse meu time de vendas? De que maneira que eu faço isso? Quais são os sistemas que eu utilizo hoje que possibilitam que eu gere inteligência para o meu negócio? Por exemplo, suponha que eu tenho um CRM. Nesse CRM eu coloco todas as informações. Eu sei por que meus clientes compraram, vai estar lá. Eu sei por que meus clientes não compraram. Eu sei de onde os meus clientes estão comprando. Eu sei qual é o porte dos clientes que estão comprando. Eu sei qual foi o cargo da pessoa que comprou. Eu sei qual foi o processo decisório que me levou. Eu sei qual foi o ticket médio e eu sei qual foi o ciclo de venda. Olha quanta informação. No momento que eu consigo separar isso tudo, eu começo a ter uma ideia para a minha organização de que mercado eu vou, qual é o preço médio que eu vou conseguir colocar naquele mercado, em quanto tempo eu fecho, porque eu vou saber também que para cada quantidade de contatos que o meu time de venda faz, eles conseguem agendar X reuniões, que conseguem gerar X propostas, que converte tantos contratos fechados num ticket médio Z. E em 3 meses, que é o ciclo de venda, ou em 4 meses, ou em 5 meses, ou em 6 meses. Então eu consigo fazer um planejamento com muito mais assertividade de o que o meu time de vendas precisa fazer, onde ele precisa ir, que tipo de negócio e com quem ele precisa falar. Com isso tudo em mente, você consegue ter confiança na previsão de vendas que você está fazendo para o seu negócio. Ou seja, eu sei que eu preciso crescer 20% a minha receita, falando de OKR.
e 20% da minha receita nos próximos 3 meses. Aí eu sei que essa receita, para eu crescer 20%, eu tenho que fazer negócio com 10 empresas. Dessas 10 empresas, eu derivo para todas essas informações que a gente acabou de fazer. Então eu vou saber exatamente para quantas empresas eu tenho que fazer contato, quantas propostas eu tenho que gerar, quantos negócios eu tenho que fechar e em que ticket médio para ter esse negócio fechado em 3 meses. Se esse processo acontecer dessa forma, eu tenho muita confiança de que aquele número vai ser alcançado naquele período. Pode ter variação? 10% para cima, 15%, 10% para 15%. Acontece. Você pode ter, talvez, estar encontrando empresas que estejam num momento muito mais propício, com o orçamento, às vezes, liberado, já pronto para aquilo ali, ou que tenham um processo decisório muito mais rápido. E aí você consegue ter essa diferençazinha, então você vai ter uma confiança grande naquele número que você vai alcançar. Bem, você falou de dois, né? Falei de 2. Você falou de contratação e falou de processo. Isso. Qual o terceiro? Pô, não lembro. Fala para mim aqui. Então, aí a falta de critério, não é? Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu falei da falta de critério aí, só para me lembrar. Então, a falta de critério é muito em cima, talvez em cima dos processos, né? Porque a falta de critério na hora onde você está selecionando com quem você vai atacar, quer dizer, montando o seu funil. Como é que eu monto o meu funil? Né? Quem são, né, a terminologia do low hanging fruit, né? É porque, na realidade, isso eu acabei respondendo na parte inicial. Então, eu coloquei O 2 em 1. 2 em 1. É. Porque eu falei da segmentação, dos fatores críticos de sucesso, ali da verticalização da estratégia, e falei o que eu vou falar, como eu vou falar, e essa coisa toda. Esse é um ponto importante. Mas só para a gente voltar ali um pouquinho e a gente falar disso, segmentação de mercado. Se na sua empresa você diz que você vai atender a todos os segmentos, você provavelmente não tem um negócio na mão. Eu vou atender a todo mundo. Você não vai atender todo mundo. Atender todo mundo, você não tem estratégia nem planejamento que consiga abarcar essa coisa toda em B2B. Então você tem que saber para onde você vai. Quer dizer que a sua empresa não vai poder atender todo mundo? Em absoluto não quer dizer. Mas quer dizer que você tem que escolher aonde você vai botar recurso para atacar. Você não consegue botar recurso em tudo, mas no alvo você consegue colocar recurso. Alocar recurso de investimento em marketing, recurso de investimento em venda, time de vendas, treinamento, etc. Ferramenta de CRM, por aí vai. E aí você vai atacar aqueles segmentos. Isso quer dizer que se você for muito bem nesses segmentos aqui, nessas empresas, você pode pegar um volume maior de segmentos? Pode. Mas elas virão para você. Não é você que está indo nelas. Então, você vai vir aqui, porque o teu recurso está aqui. E a partir do momento que você vai crescendo, ganhando musculatura, avançando no negócio, você vai ampliando o seu escopo paulatinamente, de acordo com a sua capacidade de investimento e alocação de recursos. Você está falando uma coisa que tem um livro chamado Marketing de Guerrilha. Sim. All Rise and Jack Trout, né? E eles falam, reforço o que acabou de falar, que se você não tem um caminhão de dinheiro para comprar um mercado, né, quer investir em publicidade, etc., né, você tem que ser guerrilheiro. E para ser guerrilheiro, então você vai identificar um flanco mal atendido ou totalmente desguarnecido e você vai botar toda a sua munição ali. Porque uma vez que você consolida aquela posição, né, você está num perímetro, mas você já está dentro do mercado. E aí você tem uma posição sólida que você consegue depois reproduzir para outras oportunidades dentro do mercado total. Então, eu, inclusive, nas startups que a gente assessora, eu falo, olha, pega toda a tua munição no primeiro momento e foca no teu low hanging fruit. Sim. E ali você vai consolidar uma posição. Mas, Vinícius, passando para você, que aí, quando você está olhando para a oportunidade de investimento, como é que você olha para esse processo de venda na área do B2B? Isso é uma ótima pergunta, Robert. Vou te fazer uma pergunta. Antes disso, eu quero ver se você consegue pegar aqui. Você sabe qual é a principal diferença entre um empresário e um empreendedor? O empreendedor está focado no produto, o empresário está focado no mercado. Isso é uma visão. Mas eu tenho uma de mercado na parte de investimento que eu gosto muito. O empreendedor, ele aceita que o equity dele é a ficha que ele queima para decolar. Ele está pegando dinheiro, sendo diluído, queimando o equity dele para poder alcançar um voo mais alto. Sim.
E como é que ele vai fazer isso? Com um planejamento de vendas. Então não adianta ele pedir dinheiro dizendo que vai fazer algo se ele não tem esse planejamento, não está com isso bem estruturado. Sim. Isso é uma coisa que a gente acaba olhando para entender o seguinte, ok, você quer 500 mil, 1 milhão, para quê? Qual o estágio que você vai chegar na sequência? E depois disso, o que você vai fazer? Não adianta você virar para mim e falar, não, se você me der 500 mil, eu vou dobrar meu faturamento. E se eu te der 1 milhão, você não vai multiplicar por 4. Você não está preparado para isso. Existe um faseamento e existem sim os momentos ideais. Então, quando a gente vai olhar uma empresa, a gente tenta entender com ela qual é o planejamento de longo prazo, mas não de forma constante. São degraus que ela tem que subir. Ela pode subir esse degrau de forma exponencial, mas ela precisa daquele dinheiro para subir o patamar, para se estabilizar e subir o próximo. E em cada degrau, como é que vai estar? Vai estar a parte da máquina de vendas, da estruturação, de qual segmento que vai estar atuando. Que a gente tem muitas vezes, vamos pensar no Uber. O Uber atende quem? Todo mundo. Em todas as cidades, não começou assim. Não tem como começar assim. Ele escolheu sim, o One Hanging Fruit, que é onde ele tinha facilidade de entrar, e arriscou. E depois ele mapeou as cidades e falou, bom, aqui é mais fácil, vou tentar por aqui, até eu me consolidar no mercado. E aí sim, depois ele conseguiu um caminhão de dinheiro e entrou no mundo inteiro. Então, esse planejamento é uma coisa que a gente tem que olhar desde o começo. Tem um processo atual hoje que eu sou um pouco crítico dele, que é essa esteira de vendas separando, fatiado, LDR, BDR, SDR. Né? Aaron Ross, né? Que é o grande papa dessa história. Eu, particularmente, especialmente no B2B, que eu entendo que os nossos futuros clientes não querem um fornecedor, querem um parceiro estratégico. Significa que você tem que conhecer muito daquele negócio do seu cliente e tem que estar muito envolvido, né, na relação com o cliente. E essa fatiação no processo de venda do LDR, BDR, SDR Acaba com isso. acaba com isso, né? Acaba com o processo do relacionamento que você tem ou deveria ter com o seu Não cliente. estabelece confiança. Não estabelece confiança, pois é. Como é que você hoje vê isso acontecendo na área que você está atuando? Antes eu vou responder, porque eu separo isso em 3 níveis de complexidade de vendas B2B. Tá. Baixa, média e alta. Aí algumas delas caem. Mas acho que tem uma coisa importante para falar que a gente não comentou aqui, que as pessoas não têm noção do qual é o tamanho do mercado B2B. Não sei se vocês sabem qual é o tamanho do Brasil. Vocês têm ideia do tamanho do mercado B2B no Brasil? Um tri? Acho. O mercado B2B no Brasil, hoje, isso é uma pesquisa da MCCnet, eu estou conversando com eles ainda para ver se eu consigo pegar os dados mais atualizados, mas isso é 19,20. Em 19,20 era 2,4 tri. Um quarto do PIB brasileiro. Maior do que o mercado B2C. Sim. Então, assim, as pessoas não têm noção disso. Importante. A pesquisa no ano passado com 3.900 empresas que utilizam o RD Marketing, o RD CRM, etc. Se não me engano, era metade de marketing, metade era de vendas. 74% das empresas, aliás, 73% das empresas B2B não alcançaram seus objetivos. No ano anterior, em 2022, 60% não alcançaram. Piorou. E piorou apesar de toda essa sopa de letrinhas que a gente tem hoje. Sim. Então a gente tem uma sopa de letrinhas hoje que fragmenta tanto o processo que você perde a conexão com o cliente. Para negócios que exigem um nível maior de comprometimento do profissional de vendas. Então nós vamos para esses 3 níveis de complexidade que eu tinha falado. Baixa complexidade. Num futuro muito próximo, a inteligência artificial vai cumprir boa parte disso. Não vou precisar de SDR, não vou precisar de BDR, não vou precisar de ninguém. A inteligência artificial vai tocar esse negócio. Por quê? São negócios de baixa complexidade, sem customização, ciclo curto de vendas e que o autosserviço consegue dar conta daquilo. E os valores que as organizações estão investindo naquele investimento são pequenos. Por exemplo, você vai contratar o Zoom. Vai contratar o Zoom, a tua empresa vai lá e contrata o Zoom. Você mesmo vai lá fazer isso. A tua empresa vai lá, bota o CNPJ lá. Vai contratar o Google Workspace. Vou lá, eu mesmo boto lá, pago R$70 por pessoa. Eu acabei de fazer isso agora pela minha empresa. Não precisa de ninguém. É uma empresa com outra empresa ali e a gente fez o negócio. Ninguém precisou falar comigo. E você tem vários outros negócios que acontecem assim.
HubSpot, você vai lá, você contrata. E N outros negócios. Quando você sobe um pouco esse nível de complexidade, você também está subindo o nível de alçada dentro das organizações. Então, você tem lá um supervisor, um coordenador, pode gastar até 5 mil, gerente pode gastar até 10 mil, diretor até 50 mil. Já começa a ficar estranho, né? Porque para o diretor gastar 50 mil, isso começou aqui embaixo, os níveis de aprovação e de indicação vão subindo. Sim. Acima disso chega no CEO, depois disso está num conselho, está num comitê que vai fazer isso. Invariavelmente, quem vai botar talvez 50 mil, que já é um valor mais relevante, estou falando de 50 mil dólares, tá? Sim. 50 mil já é um valor mais relevante, ele vai querer entender se aquilo ali que ele está contratando realmente vai entregar aquilo. Ele vai querer conversar com alguém da empresa. Olha, eu estou olhando isso aqui, como é que funciona isso aqui? Sim. Ele vai querer ter uma conversa. Eu consigo entregar isso aqui de uma forma diferente para atender determinada característica? Um nívelzinho de customização, de personalização vai começar a querer. Ou seja, já vai precisar de um profissional ali mais consultivo para conversar com aquele empresário para poder fazer um negócio. Quando você sobe o nível de complexidade, ó, a gente está subindo aqui, nível de complexidade, o tempo do ciclo de venda aqui, né? E os valores que estão atrelados nisso. Quando você sobe mais ainda e bota alta complexidade, você tem alto nível de customização. Todo negócio que você vai fazer, você não vai fazer igual. Você não consegue fazer a mesma coisa para o Vinícius e a mesma coisa para o James. Você não consegue fazer. Sim. São coisas diferentes, são empresas diferentes, são demandas diferentes, problemas diferentes. Normalmente, envolvendo uma alta complexidade, um alto nível de customização, você tem altos valores investidos. Porque você está falando também de relacionamento de longo prazo. Normalmente a entrega ela se estende por um prazo maior. Então você tem recorrência disso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, você faz o negócio. E normalmente esses negócios têm impacto na organização, que você tem que medir. E aí você começa a pegar um estudo que eu adoro, que é o Gallup. Sim. De como é que esses investimentos que a organização faz dentro dela impactam os resultados dela. E eu estou falando de lucratividade, novas receitas, produtividade, redução de acidentes de trabalho, maior engajamento e por aí vai. Isso tudo, quando você consegue atrelar, e aí a gente serve para qualquer coisa? Serve para qualquer coisa. Vai uma consultoria para melhorar os seus processos de gestão, por exemplo. Vai impactar isso tudo? Vai. Vai uma consultoria de educação para fazer um treinamento lá, vai melhorar? Vai. Tudo depende da forma como você vai endereçar isso. Vai uma consultoria financeira para melhorar os processos lá, para ajudar o CFO da empresa a melhorar a maneira como ele paga os tributos dele, por exemplo, para ter uma liberação maior no seu fluxo de caixa. Vai impactar toda... Vai. Então, tudo depende da forma como esse profissional de vendas, que ele tem uma característica muito mais consultiva, vai olhar para a alta complexidade, é totalmente diferente do que acontece aqui na média e na baixa complexidade. Esse é um cara que tem que gerar insight. Esse é um cara que tem que ser criativo. Esse é um cara que tem que ser capaz de gerar soluções co-criadas com o cliente durante uma reunião. Vira parceiro estratégico. Isso. Quando você vira parceiro estratégico, o jogo muda. Aí você está falando de negócio de 10, 15, 20, 30, 100 milhões. Quando eu faço a minha palestra do Framework, eu dou um exemplo de um negócio de 30 milhões de reais. Foi o maior negócio já feito em educação corporativa no país. Eu fiz ele quando eu estava por uma instituição de ensino, foi com a conta, que se eu posso dizer quem foi pela Estácio. Porque saiu no exame, no Valor Econômico, em todos os jornais, é público. Assim, começou com isso, uma conversa do cliente falando assim, nós temos um problema sério aqui de turnover e de absenteísmo. Se eu não tenho uma escuta preparada, ia ser uma informação que para mim não ia dar, eu ia continuar querendo vender lá um MBA que eu ia ganhar 300 mil, 400 mil reais. Então, essa escuta preparada, mente preparada e as conexões que você faz quando você é um vendedor que conhece o negócio, conhece o mercado, conhece o seu produto, o seu serviço, você conecta as coisas, gera soluções de onde ninguém nunca pensou e faz negócios totalmente disruptivos. Então, Vinícius, isso que o Alexandre acabou de compartilhar conosco, né? Qual é o nível de frequência que você encontra isso verdadeiramente nos investimentos que são feitos?
Olha, normalmente as startups que chegam, elas estão no ponto de começar a estruturar essa parte mais estratégica. Vamos pensar como uma startup. Quando ela está começando, ela começa montando a máquina de venda mais básica possível, como a gente estava falando, SDR, VDR, etc. E começa a tatear ali para tentar se consolidar no início do mercado que pode ser lucrativo para ele. E com esse dinheiro ela quer reinvestir. Normalmente, ela busca esse dinheiro quando ela começa a querer ou entrar em outros segmentos ou expandir. E aí ela começa a ter que trazer essas pessoas-chave. E a contratação dessas pessoas-chave é que você também se torna um problema. Algumas startups já chegam falando, olha, a gente vai pegar esse dinheiro e eu tenho aqui 2 pessoas possíveis para essa cadeira. Ou essa outra possível. Ele já tem mais ou menos mapeado quem vai estar executando de fato. Outras não. Outras estão realmente pegando o recurso e falam, bom, agora tem que correr atrás da pessoa. E isso aí se torna um problema, porque a pessoa pode demorar a chegar. E se a pessoa demora a chegar, assim não é receita. Então, você está encontrando esse tipo de situação, porque o que a gente tem ouvido no mercado é que o sarrafo subiu, né? Então, se o cara está menos estruturado, poxa, então faz o seguinte, volta para a prancheta ali, resolve a tua vida para chegar num nível maior, para que você tenha um encaixe com o que é a tese de investir hoje em startup, né? A gente ouve falar que acabou o investimento em PPT. Eu quero ver no mínimo uma planilha. Ainda bem. Não, e isso que o Vinícius está falando é importante, porque o cara se organiza às vezes desse jeito, Vinícius. Mas ele faz o seguinte: eu tenho um produto que eu preciso vender aqui, e eu estruturo a minha máquina de vendas aqui. Não fala. Você fala. E aí você faz como? É. Aí fala assim, pô, o mercado é difícil, o mercado não sei o quê, entendeu? Ele passa a ter respostas que para ele são absolutamente equivocadas porque ele escolheu o caminho errado. Eu falo com frequência que, enquanto a startup está nessa fase de MVP, né, ela conjuga realmente o verbo empreender. Mas depois que ela consegue viabilizar o MVP no mercado, ela tem que passar a conjugar um outro verbo, chama-se empresariar. Porque ela tem que construir time de vendas, operações, suporte, marketing, né? E é uma outra jogada. E nem todo empreendedor tem esse conhecimento específico de empresariar, né? Mas a gente queria pegar um ponto que você falou, que era a contratação, né? Então, o que a gente pode compartilhar aqui com a nossa audiência? Como é que seriam os primeiros critérios de contratação que alguém que queira fazer ou ter sucesso com o time de vendas em B2B? Acho que a primeira coisa que ele tem que ver é se a pessoa tem conexão com o mercado que ela atua. Ou você vai ter tempo de formar, você tem 2 coisas para fazer. Eu vou trazer uma pessoa crua de mercado, Ou alguém com carteira. que eu vou ter tempo de formar ela, você pode até fazer as 2 coisas. Então, eu vou formar ela, só que para formar ela, você precisa ter estrutura para isso. Quem é que vai formar essa pessoa? Ou simplesmente você vai jogar ela ali e vai botar, vai vender, e você se forma sozinho. Que é o que a maioria faz. Como é que falava lá na Xerox? Era learn on the job, não? Como é que era? Learn by doing. Algo parecido com isso. E aí o cara vai aprendendo fazendo. Tá? É a melhor forma? Eu não sei, acho que precisaria de um apoio nesse momento, né? Ou você vai pegar um cara já com carteira, mas é o cuidado com carteira e conhecimento. Porque há uma disparidade enorme entre os profissionais de vendas. Há muita. A gente fala já há algum tempo em lifelong learning. Uhum. Quando você fala para vendedor, cara, isso desde sempre foi uma máxima. Só que vendedor também, a grande maioria, não gosta muito de estudar. Se não estudar, tá fora. Se não estudar, ele vai ser aquele vendedor que é o fanfarrão falastrão, sabe? E fica ali, vamos, mas o cara não tem conteúdo. Você tem que ter conteúdo. O vendedor é um cara que, eu digo assim, ele tem que ter uma visão holística de onde ele trabalha. O que é a visão holística? Ele tem que ter uma visão abrangente. Ele tem que entender como as soluções da organização dele podem impactar os negócios dos clientes que eles vão fazer. E ele tem que entender como é que funciona uma organização. Ele tem que entender, além disso, como as áreas dentro das organizações se interdependem uma das outras lá dentro. E o que cada coisa que ele fizer ali vai gerar de resultado. Até para ele entender e dar o subsídio para quem está contratando ele, ter uma visão ampla de como aquele investimento pode impactar na organização como um todo.
Então, uma das coisas que eu acho legal de fazer é tornar o processo de contratação também mais longo. O que eu estou dizendo? Encontrou o perfil? Encontrou o perfil. Trouxe para dentro? Nesse momento que você está trazendo ele para dentro aqui, eu acho que tem que falar de estudo de caso, tem que dizer como é que ele resolveria determinados casos, e acho que ele só vai ser validado depois que ele passar ali 1, 2 meses ali, se provando, indo ao mercado e trazendo o que ele está vendo no mercado em relação à empresa. Então, na realidade, ele vai estar fazendo um período probatório de fato, e ele tem que estar acompanhado. Então, o processo de contratação ele fica mais longo, mais trabalhoso e tem a necessidade de acompanhamento. Só quem é que vai acompanhar ele? Uma pessoa do RH que é inexperiente e não conhece o negócio? Ou vai ter que ser um gerente de vendas que conhece o negócio profundamente, vai ter que se dedicar para estar junto com ele ali? É o gerente de vendas. Então, o trabalho do gerente de vendas tem que estar intimamente ligado à contratação do time dele. Não dá para deixar isso com o RH. Respondido? Não, respondido, sim. E aí eu quero perguntar para o Vinícius, né, que tem esse participar da gente, quantas situações, como o Alexandre acabou de escrever, que você encontra quando você está olhando para os investimentos que são feitos na sua jornada da K-Capital? Pô, sendo bem honesto aqui, elas ainda estão engatinhando, elas podem ter estruturado, mas como todo empreendedor, quem começa no comercial normalmente é o CEO. E aí o CEO reconhecer até onde ele pode ir, até onde ele pode estruturar e começar a aceitar essa troca de cadeiras é a melhor coisa para ele. E quanto antes ele aceita isso, melhor. E aí são esses casos que a gente acaba levando para frente. Quando o CEO já sabe que, olha, fiz o que eu precisei durante o momento que precisou, agora a gente tem essa pessoa que vai executar e a gente está treinando ela para isso. Então, deixa eu perguntar uma coisa aí para começar a encaminhar aqui nosso fechamento. Vocês acham que, então, um CEO que realmente vai fazer diferença tem que ser um bom vendedor? Eu não tenho dúvida disso. Ele tem que ser o melhor vendedor da empresa. Pois é. E esse é justamente onde eu enxergo a maior dicotomia, né? Porque o empreendedor, ele não nasce com essa visão, não tem essa doutrina, não tem essa formação, e quando chega lá para liderar, né, ele não consegue fazer essa transição para esse tipo de atuação. Tanto que eu pergunto, uma das primeiras perguntas que eu faço para o empreendedor, o CEO da startup, está pronto para contratar um CEO? E às vezes ele pode até ser, né? Mas eu quero saber que ele tem consciência que ele precisa estar no mínimo de patamar para fazer isso, né? E aí eu queria então pedir a cada um de vocês, para poder fazer o fechamento, que deixasse uma mensagem dentro dessa visão, o que é excelência no B2B, na venda B2B, da nossa audiência. Vou começar com você, Alexandre. Tá ótimo. Eu vou começar falando de uma. Vou finalizar aqui falando de uma coisa que parece muito simples, e no final das contas é extremamente complicada. Vou falar de novo do framework que eu chamo de DVB: diferenciais, vantagens e benefícios que vão gerar um valor percebido no mercado. Você vai nas organizações hoje, você pergunta para ela quais são os seus diferenciais. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Você está comparando com o quê? Aí começa a ficar mais complicado, né? Sim. Você vai ao mercado, você comparou, fala, não, mas fulano também faz. Fulano, então, você não é diferencial. Qual é a barreira de entrada? É o seu diferencial. Aí depois vem, qual é a vantagem? Por que eu compraria o seu e não compraria o outro? De novo, comparado com quem? Benchmark. Quando você começa a comparar, você vê que a coisa é mais complicada. E a mesma coisa os benefícios. O que ele ganha a mais, qual o benefício que ele tem, utilizando o que você faz ou utilizando o de um terceiro? De novo, comparado com o quê? Na hora que você começa a olhar para o mercado, e aí você tem uma visão de concorrência que tem que ser forte, eu falo, na Xerox, lá eu falo assim, a inteligência da concorrência. Falei isso algumas vezes, eu falei assim, inteligência da concorrência. É inteligente, cara. Claro. Assim, eu tenho que saber o que eles fazem no mercado para saber como é que eu me posiciono. Eu tenho que saber onde é que ele é forte para eu tentar mitigar.
Eu tenho que saber onde é que ele é fraco para eu tentar entrar por esse cara. Eu falo que você começar pela concorrência é um grande atalho para você conhecer o mercado. Exatamente. E aí você começando pela concorrência, você consegue fazer o DVB. Perfeitamente. Tá? Então, a primeira coisa que eu deixo aqui de mensagem para todos os empresários, olhem a concorrência e exercitem dentro de casa o DVB. Vocês vão ver que é um exercício fantástico para vocês fazerem. Vocês vão descobrir coisas que vocês não sabiam. Não, os investidores, inclusive, né, Vinícius, eles falam o seguinte: a primeira coisa, eu tenho essa vantagem competitiva, né? Qual é a barreira de entrada para o vizinho fazer igual? Né? A primeira coisa que a gente pergunta é exatamente essa. É. Por que não é replicável? Por que você consegue se estabelecer e permanecer? É. Uma coisa é se estabelecer, mas qual é a dificuldade agora de alguém entrar e tomar o teu lugar? Em quanto tempo alguém pode construir uma coisa igual? Né? A barreira de entrada. Então, aí fica aqui o nosso agradecimento para o Alexandre Chiaki, para o Vinícius Veio, de trazer um pouco dessa informação com relação ao que é a complexidade das vendas do B2B e o que a gente precisa ter um mínimo de estrutura, processo, né? E principalmente olhar para a situação como não uma venda, mas sim um estabelecimento de uma parceria estratégica. Eu digo que no final, a gente talvez, como vendedor, tem que conhecer mais do negócio do cliente do que ele mesmo. Porque quando eu falo parceiro estratégico, é a capacidade, inclusive, de antecipar situações, movimentos, iniciativas para o seu cliente tomar para ele ficar, continuar competitivo na pista. Exatamente. Então, olha, meu muito obrigado. Aqui estamos encerrando essa primeira jornada de um podcast voltado para B2B, na área de tecnologia, tá? E aguarde o nosso próximo capítulo. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.